Nesta aula, iremos conversar sobre os modelos de variável aleatória discreta. Para estudarmos um fenômeno aleatório, em geral, precisamos defini-lo em termos de uma variável aleatória. Ocorre que muitos fenômenos poderão ser expressos por variáveis aleatórias com o mesmo comportamento. Eu quero dizer aqui, com a mesma função de probabilidade. Dessa forma, podemos trabalhar com modelos de variáveis aleatórias já definidos. E nesse caso, a função de probabilidade poderá ser escrita de uma maneira mais compacta, isto é, existe uma lei para atribuir as probabilidades. O nosso primeiro modelo de distribuição de variável aleatória discreta é denominado de distribuição de Bernoulli, o modelo de Bernoulli. A variável aleatória x, que assume apenas os valores 0 e 1, representa os experimentos que admitem apenas dois resultados possíveis. Um deles será classificado como sucesso e o outro como fracasso. A função de probabilidade de x está expressa aqui na tabela. Então, vamos compreender melhor isso. Eu vou ter o experimento aleatório com apenas dois resultados possíveis. Um desses resultados será classificado em sucesso e o outro em fracasso. Então, passo a definir a variável aleatória x, que assumirá valor 1 toda vez que eu observar no meu experimento um sucesso, e x irá assumir o valor 0 quando no meu experimento eu tiver um resultado considerado fracasso. Quanto à função de probabilidade, temos que a probabilidade de x ser igual a 1 será igual a p. Consequentemente, a probabilidade de x ser igual a 0 será 1 menos p. Como eu só tenho apenas dois resultados possíveis, eles são complementares. Vamos tomar um exemplo no qual eu tenho um experimento em que consiste lançar uma moeda. Quais são os resultados desse experimento, pessoal? Eu posso observar uma cara ou coroa. Então, eu vou aqui especificar que a cara será o meu sucesso. Consequentemente, coroa será classificada como fracasso. Irei agora definir a variável aleatória x, que assumirá valor 1 toda vez que eu tiver um sucesso, ou seja, uma cara, e x assumirá o valor 0 toda vez que eu tiver um fracasso, ou seja, uma coroa. E a probabilidade desses valores é dada pela função de probabilidade. A probabilidade de x assumir o valor 1, neste caso, é igual a meio. Pzinho pequeno, é igual a meio. Consequentemente, a probabilidade do fracasso de x ser igual a 0 será dada por 1 menos p, que neste caso também é meio. Podemos pensar também em um segundo exemplo. Eu vou aqui classificar um aluno ao final da disciplina, né? Então, vou selecionar um aluno aleatoriamente e vou observar o resultado dele ao longo da disciplina. Eu vou fazer isso com apenas um aluno. Ora, esse aluno, ao fim da disciplina, ele pode ser aprovado ou reprovado. Então, esse é o meu espaço amostral. Vou denominar de sucesso a aprovação e fracasso a reprovação. Passo a definir a variável aleatória aqui, pelo modelo de Bernoulli. X só pode assumir os valores 0 e 1. X vai ser igual a 1 quando eu observar um sucesso, uma aprovação, e, consequentemente, x será igual a 0 quando eu tiver um fracasso, uma reprovação. Quanto à função de probabilidade de x, qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Essa probabilidade vai ser p. Aqui eu não sei, né, pessoal? Mas seria interessante que essa probabilidade fosse bem alta para vocês, né? 0,9, por exemplo, 0,8. E, consequentemente, a probabilidade de fracasso será dada por 1 menos p. O nosso segundo modelo de variável aleatória discreta é a distribuição binomial, o modelo binomial. Considere a repetição de n ensaios de Bernoulli, independentes e todos com a mesma probabilidade de sucesso, p. Então, se no exemplo anterior eu tive ali a verificação, a observação de apenas um aluno no que tange ao seu resultado ao fim da disciplina, aqui eu terei N alunos.
Então, eu vou observar a turma. Eu quero observar como se dá a aprovação e a reprovação num conjunto de 50 alunos. A variável aleatória x, que conta o número total de sucessos, é denominada binomial, com parâmetros n e p, onde n é o número de ensaios, de verificações, de observações, e p é a probabilidade de sucesso. Então, toda vez que eu tiver um problema que for trabalhar ali com modelo binomial para descrever o comportamento probabilístico daquele meu experimento, eu preciso identificar, ter definido quem é o meu N, a quantidade de verificações, de observações, e quem é P, a minha probabilidade de sucesso. Propriedades da distribuição de probabilidade binomial. O experimento ele tem que ter um número fixo de tentativas, ou seja, você precisa ter um N definido. As tentativas elas devem ser independentes. O que acontece com uma observação, uma verificação, não afetará a outra. Cada tentativa, cada verificação deve ter todos os resultados classificados em duas categorias. Tem que ter um sucesso e um fracasso. Nada mais do que isso. E as probabilidades devem permanecer constantes para cada tentativa. Vamos agora falar sobre a função de probabilidade binomial. A função de probabilidade, que vai descrever o comportamento probabilístico do meu experimento, de uma variável modelada pela distribuição binomial, é dada por a probabilidade de x. Gente, quem é x? X é a variável aleatória que conta um número de sucessos. Se é igual a um valor de x específico, é dada por combinação entre n e x, vezes p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a n menos x. E esse meu x ele pode variar de 0 até n, ou seja, num conjunto de verificações, eu posso ter nenhum sucesso, um sucesso, 2, ou até n sucessos, ou seja, em todas as verificações eu obtive um sucesso. Então, conforme já falamos, n é o número de tentativas, de observações, de verificações, de ensaios de Bernoulli. X é um número de sucessos específico que eu tenho interesse em observar. A combinação entre n e x, coeficiente binomial, é dado por fatorial de n dividido por fatorial de x vezes fatorial de n menos x. P é a nossa probabilidade de sucesso, que é sempre informada no nosso problema. Consequentemente, 1 menos P é a probabilidade de fracasso. E n menos x é o número de fracasso. Eu tenho n no total, x de sucesso. O que resta quando eu tiro o sucesso do total é o número de fracassos. Então, vamos aqui retomar novamente. Então, a probabilidade de x assumir um valor específico é dada pela combinação entre n e x vezes probabilidade de sucesso elevada a x, que é um número de sucesso, vezes probabilidade de fracasso, 1 menos p, elevado ao número de fracassos, n menos x. Portanto, quando eu tenho um problema modelado por uma binomial, eu posso usar uma notação x, til, b, np. Isso quer dizer que a variável x segue o modelo binomial com parâmetros n e p. Posso também, pessoal, calcular aqui o valor médio e a variância de uma binomial, uma variável modelada por uma binomial. O valor esperado, a esperança de x, é igual ao produto entre n e p. E a sua variância é dada pelo produto entre n, p e 1 menos p. Vamos ao nosso exemplo. Um estudante de agronomia tem interesse em testar a eficácia de um fungicida. Para isso, ele irá aplicar essa substância em 5 plantas contaminadas. Estudos anteriores indicam que a probabilidade de eliminação do fungo é de 0,8. Calcule a probabilidade do estudante observar 2 plantas sem fungos. Então, já podemos perceber aqui, identificar, que neste problema, o nosso número de tentativas, de verificações, de observações é igual a 5. Eu tenho 5 plantas contaminadas.
E qual é o nosso sucesso? O nosso sucesso é a eliminação do fungo, né? Assim foi dito aqui. Ou o número de plantas sem fungo. Já posso, então, definir a minha variável aleatória em termos do meu modelo escolhido. O pessoal tem que fazer essa definição. Seja x a variável aleatória discreta, que representa o quê? O número de plantas sem fungos, o número de plantas em que houve a eliminação do fungo. Nesse problema é pedida a probabilidade do estudante observar 2 plantas sem fungos. Então, meu número específico de sucesso, o qual eu pretendo observar, é igual a 2. Eu quero observar 2 sucessos nessa questão. E o número de fracassos? É o total menos o número de sucessos, n menos x. Isso será igual a 3. Pzinho, probabilidade de sucesso. O problema nos informa. Eliminação de fungo tem uma probabilidade de 0,8. Consequentemente, a minha probabilidade de fracasso será dada por 1 menos p. Isso é igual a 0,2. Então, passo nesse momento a definir completamente a minha variável aleatória x. Seja x a variável aleatória discreta, que representa o número de plantas sem fungos. X, portanto, vai seguir um modelo binomial com parâmetros n igual a 5 e probabilidade de sucesso igual a 0,8. Qual é a probabilidade de 2 plantas não apresentarem fungo ao fim do estudo? Eu quero calcular, então, a probabilidade de x igual a 2. Vou aplicar a função de probabilidade da binomial no ponto 2. Isso fica da seguinte maneira. A probabilidade de x, meu número de sucessos, plantas sem fungo, ser igual a 2, é igual a combinação entre 5 e 2, vezes probabilidade de sucesso, 0,8, elevado ao número de sucessos, que é 2, vezes a probabilidade de fracasso, 0,2, elevado ao número de fracassos, 3. Isso será igual a 0,0512, aproximadamente 0,05, uma probabilidade pequena. Posso também trabalhar com uma segunda questão. Qual é a probabilidade de 2 plantas apresentarem fungos no fim do experimento? Atenção, eu estou agora enunciando a questão de forma distinta do que foi definido na minha variável aleatória, porque x conta um número de plantas sem fungos e eu quero agora 2 plantas com fungos. Como é que eu posso pensar nisso? Pessoal, se eu tenho 5 plantas no total, eu quero no final 2 com fungos, então quer dizer que no final eu terei quantas com fungos? Sem fungos? 3. Se eu tenho 2 com fungos, eu terei no final 3 sem fungos. Então, eu posso calcular a probabilidade de x ser igual a 3. Isso é dado por combinação entre 5 e 3, vezes probabilidade de sucesso, elevado ao número de sucessos, que agora é 3, vezes a probabilidade do fracasso, elevado ao número de fracassos. Isso é igual a 0,2048, uma probabilidade já bem considerável, aproximadamente 0,21, né, pessoal? Chamo também atenção neste ponto que quando formos calcular probabilidades pelo modelo binomial, iremos trabalhar com 4 casas decimais, tá? No mínimo. Vamos agora a um terceiro problema. Qual é a probabilidade de nenhuma planta sobreviver? Nenhuma planta sobreviver, ou seja, todas morrerem contaminadas pelo fungo. Mais uma vez aqui eu tenho a definição do problema de forma distinta da variável aleatória. Mas pensa comigo, se no final do experimento todas estão contaminadas com fungo, qual seria o meu número de sucesso em termos de x? Esse número de sucesso seria igual a 0, ou seja, nenhuma planta sobrevive, não tem nenhum sucesso, x é igual a 0. Isso é igual, aplica a função de probabilidade no ponto 0. Vai ser combinação entre 5 e 0,
vezes a probabilidade de sucesso elevada ao número de sucessos, vezes a probabilidade de fracasso elevada ao número de fracassos, que nesse caso agora é 5, todas morrem. Pessoal, chama atenção aqui que a combinação entre 5 e 0 não é 0, é igual a 1. Atenção a este fato. Portanto, essa probabilidade de eu não ter nenhum sucesso, ela vai ser bem pequena, né? Ela é igual a 0,00032. Destaco aqui que quando usamos a nossa calculadora científica, esse resultado, ao ser calculado na calculadora, pode ser retornado em notação científica. Então, é outro fato ao qual vocês necessitam estar atentos. Vamos a um outro problema muito comum aqui no caso do modelo binomial. Qual é a probabilidade de, no máximo, duas plantas não apresentarem fungo ao fim do estudo? Pessoal, eu não estou querendo saber a probabilidade de x igual a 2. Eu estou aqui interessado da probabilidade de, no máximo, até duas plantas. Eu estou colocando, então, agora um teto aqui num conjunto de possibilidades. Então, este x, ele não pode ser superior a 2. X necessita o quê? Ser menor ou igual a 2. Passa, então, a calcular a probabilidade em cada ponto incluído nesse limite estabelecido, que será igual a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1 mais a probabilidade de x igual a 2. É muito diferente de calcular a probabilidade de x igual a 2. Atenção! Vou aplicar a função de probabilidade em cada ponto, obtenho as probabilidades, somos e vou obter o valor de 0,05792. Uma probabilidade aí em torno de 0,06, né? Então, é uma probabilidade pequena. Uma outra forma no qual podemos encontrar problemas é dada por essa quinta questão. Qual é a probabilidade de, no mínimo, duas plantas não apresentarem fungos ao fim do estudo, né? Neste caso, o meu x, ele é pelo menos igual a 2, no mínimo igual a 2. Então, eu quero que x assuma valores maiores ou igual a 2. X pode ser igual a 2, x pode ser igual a 3, mais 4 ou 5. Aí você me pergunta, professora, dá trabalho de calcular isso aí? Pode dar sim, se você for aplicar a função de probabilidade em cada ponto desse. Mas aí você pode pensar aqui comigo. Vejam, se me interessa, neste caso, a probabilidade de x maior ou igual a 2, o que não me interessa aqui? X inferior a 2. X inferior a 2, isso não me interessa. Então, eu vou calcular a probabilidade pelo complementar. Eu vou retirar do meu espaço amostral completo, né? O 1. Os valores que não me interessam, que não cumprem aqui esse requisito de x maior ou igual a 2. Isso equivale a x inferior a 2. E quando que x é inferior a 2? Quando x é igual a 0 ou x é igual a 1. Então, calculo a função de probabilidade no ponto 0 e no ponto 1, somo e subtraio de 1. Isso será igual a 0,99328, uma probabilidade bem elevada também, né, pessoal? Alta probabilidade de eu ter esse desfecho aqui delimitado por essa condição. E, finalmente, a gente também pode estar interessado no número esperado de plantas sem fungos ao final do estudo, independente de eu calcular alguma probabilidade em um ponto específico. Qual é a expectativa que eu tenho de plantas sem fungos no fim do experimento? Eu estou interessado, então, no cálculo do valor esperado, na minha esperança matemática de x. E no caso da binomial, esse valor é dado pelo produto entre n e p. Isso é igual a 5 vezes 0,8, que dá 4. Então, eu tenho aí a expectativa nesse experimento de 4 plantas sem fungos. É um valor bem interessante também. Vamos agora passar ao nosso terceiro modelo de variável aleatória discreta.
é a distribuição de Poisson. Também ela é muito utilizada. O modelo mais utilizado, pessoal, é o binomial, porque muitas são as circunstâncias nas quais temos aí apenas dois resultados possíveis. Mas também ocorre frequentemente da gente ter aqui o interesse em contar um número de eventos de um certo tipo que ocorrem em um intervalo contínuo, no tempo, superfície ou volume. Quando eu tenho esse tipo de situação, posso empregar a distribuição de Poisson. Exemplo, se eu quero aí calcular, estudar o comportamento probabilístico da chegada de pessoas em filas em um dado período, ou se eu tenho interesse no número de partículas radioativas emitidas por uma unidade de tempo, número de falhas a cada 400 metros de cabos, ou ainda poderia ter interesse no número de bactérias por unidade de volume de algum fluido. Todos esses casos poderiam ser modelados por uma distribuição de Poisson. Portanto, se x é uma variável aleatória discreta que representa o número de ocorrências de eventos em um intervalo contínuo, espaço, tempo, volume, então se diz que esta segue uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda, a média de ocorrência. Então, agora, diferente da binomial, só tem um parâmetro. Na binomial, os parâmetros eram N e P. Na Poisson, o parâmetro é lambda, a média de ocorrência, a taxa de ocorrência. E como fica a função de probabilidade da Poisson? Bem, essa função é dada pela probabilidade de x. Quem é x? É a variável aleatória que conta o número de ocorrências num dado intervalo. Se é igual a um valor específico, é igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x dividida por x fatorial. E esse x ele pode variar de 0 até aqui quase infinito. Não tem uma determinação de teto, diferentemente da binomial, que está limitada em n. Essa contagem aqui, ela fica em aberto, o seu valor máximo. X, portanto, é o número de ocorrências de interesse. Lambda é a média de ocorrências. E esse ezinho é a nossa constante, que equivale a 2,71828. Propriedades do modelo de Poisson, modelo Poisson. A probabilidade de uma ocorrência ela é a mesma para intervalos iguais. As ocorrências são independentes e elas também devem ser aleatórias. O valor esperado de x, de uma Poisson, ele será igual, pessoal, à variância dessa variável aleatória, né? Bem curioso esse fato. E esses valores serão igual a lambda, que é a média de ocorrência, né? O valor esperado, né? A média. Então, no nosso caso, e de x é igual a lambda. Consequentemente, é igual a variância. Posso obter o desvio padrão de x, não posso, pessoal? Por quê? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Nesse caso, então, teremos a raiz quadrada de lambda. Também posso calcular o desvio padrão lá da nossa variável modelada por uma binomial também, tomando a raiz quadrada da variância. Notação. X, tio PO, lambda, indica que a variável x segue o modelo de Poisson com parâmetro lambda. Exemplo. Um departamento de conserto de máquinas recebe uma média de 5 chamadas telefônicas por hora. Qual é a probabilidade de que, em uma hora selecionada aleatoriamente, sejam recebidas 1. Exatamente 3 chamadas. 2. A probabilidade de que sejam recebidas 3 chamadas em 2 horas. E, finalmente, quero saber o número esperado de ligações. Para começar o nosso problema, toda vez que você for aplicar um modelo de variável aleatória, você precisa definir essa variável aleatória. Então, seja x a variável aleatória discreta, que representa o número de chamadas telefônicas por hora. A nossa x vai ser modelada por uma Poisson, cujo parâmetro, nosso lambda, será igual a 5. Por quê?
Já está falando no enunciado que esse departamento recebe uma média de 5 chamadas por hora. Então, ficou aí especificado o nosso parâmetro. Qual é a probabilidade de receber 3 chamadas? Vou aplicar a função de probabilidade no ponto 3. Isso vai ser igual. A probabilidade de x assumir ser igual a 3 ocorrências vai ser igual a e elevado a menos lambda, que é 5, vezes lambda 5 elevado ao número de ocorrências, que neste caso é 3, dividido por x fatorial, 3 fatorial. Essa probabilidade é igual a 0,1404, 0,14. Uma probabilidade aí baixa, mas não desprezível. E qual é a probabilidade de que sejam recebidas 3 chamadas em 2 horas? Pessoal, atenção! Porque o nosso problema, a nossa variável aleatória, ela foi definida aqui no intervalo de 1 hora por hora. Então, esse parâmetro de 5, esse lambda de 5, ele se dá no intervalo de 1 hora. E como eu vou agora proceder no caso de um intervalo diferente do enunciado? Eu quero agora 2 horas. Vejam, se lambda é igual a 5 para o período de 1 hora, então, no período de 2 horas, se eu estou dobrando a hora, eu vou fazer o mesmo movimento com lambda. Lambda passa a ser igual a 5 vezes 2. Isso dá 10. Então, se eu dobro o parâmetro, se eu dobro o intervalo, dobro o parâmetro. A operação feita sobre o intervalo, ela é realizada sobre lambda. Você não vai operar isso sobre a probabilidade encontrada anteriormente. Você não vai dobrar a probabilidade que você calculou inicialmente. Assim sendo, a probabilidade de eu receber 3 chamadas em 2 horas será igual a e elevado a menos lambda, que neste caso passa a ser 10, vezes lambda elevado ao nosso número de ocorrências, 3, dividido pelo fatorial de x. E essa probabilidade, ela será igual a 0,0076. É intuitivo isso, né, pessoal? Se numa hora eu tenho aqui a probabilidade de 0,14 de observar 3 chamadas, quando eu amplio esse intervalo, né, isso vai ser mais raro aqui, né? Olha lá, se tornou mais raro aqui, de se ocorrer apenas 3 chamadas, né, nesse intervalo de 2 horas. E, finalmente, qual o valor esperado de chamadas? Essa fica fácil, né, pessoal? Porque o valor esperado de lambda é a próprio lambda, né? A taxa de ocorrência, a média de ocorrência. Isso é igual a 5. Então, a gente tem essa... Já foi definido inicialmente no problema que a média de chamadas é igual a 5. Então, vamos finalizar neste ponto a nossa aula. Chama a atenção aqui que nesse conteúdo apresentado hoje, vocês devem estar atentos a qual modelo você irá aplicar na resolução de problemas. Basicamente, vamos trabalhar com o modelo binomial e o de Poisson. E, na segunda etapa, você definiu a sua variável aleatória, você vai partir agora para a interpretação do problema. Você vai calcular um P de x igual a 3, ou um P de x maior igual a 3, ou um P de x menor igual a 3. São 2 pontos que vocês necessitam ter bastante atenção. Então é isso, pessoal. Até a próxima!